Excelentíssimo Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados Municipais, antes de mais as minhas desculpas por o estado da minha voz estar parecido ao estado do tempo, mas acontece. Ora, o PSD nesta sessão apresenta um voto de saudação em relação ao 25 de novembro e, desde sempre, o PSD tem vindo a dar a vestida homenagem ao 25 de abril, ao 25 de novembro, quem tem acompanhado o PSD sabe disto, e em relação a esta homenagem, a este momento, todos nós, em termos de enquadramento histórico, sabemos que o MFA, os capitães de Abril, derrubaram a ditadura e iniciaram o processo democrático em Portugal. Contudo, sabendo também que seguiu-se seguindo o modelo de outubro, a dos sovietes, surgiram o PREC, surgiu o COPCOM, surgiram centenas de presos, surgiram ocupações ilegais, expropriações, tudo aquilo que levou o país a uma situação inconcebível, a uma situação contrária ao 25 de Abril, àquilo que eram os objetivos. E na reação, seguindo o D da democracia, temos ramalhianos, temos os partidos políticos, com, obviamente, PSD, o CDS e com destaque para o PS e para o Mário Soares, reagindo a esta tentativa de instauração de uma ditadura de esquerda. E é isto que se passou no 25 de novembro. Se o 25 de abril foi o fim de uma ditadura de direita, o 25 de novembro significou o fim de uma ditadura, enfim, a evitar que uma ditadura de esquerda se instaurasse em Portugal. São ambos sinónimos do início e de concretização do processo democrático em Portugal. E por isso, aqui a nossa saudação ao 25 de novembro. Em relação ao texto da bancada do PS, que nos vem hoje brindar, neste início de mandato, eu penso que é claro para todos que este é um dos mais absurdos textos que alguma vez o Partido Socialista aqui nos fez chegar, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista político. Ora, a bancada do PS consegue, neste texto, o inusitado de chocar qualquer jurista, de desconcertar qualquer deputado municipal, de qualquer Assembleia Municipal do país e possui mesmo o condão de incomodar qualquer cidadão que sabe o que significa em português recomendar e recomendação. É fácil perceber, pelo inusitado destes textos, que o PS continua desnorteado por mais uma vez os jubetas terem dito não queremos os socialistas a decidir os destinos da Câmara Municipal de Lisboa. Só assim se pode perceber que o derrotado PS pretenda falsear a realidade de forma tão denunciada e contrária à lei, ao bom senso e às dezenas de anos de atividade autárquica de centenas de assembleias municipais no país. O PS, no transitório, circunstancial, instrumental e muito frágil verbo, pretende agora e apenas no verbo que uma recomendação de uma Assembleia Municipal substitua as legítimas decisões dos órgãos executivos eleitos democraticamente pelo povo. Este é o PS que temos em Lisboa. Este texto não só é objeto de texto jurídico e político, como também é um ataque ao próprio sistema democrático, às competências dos órgãos autárquicos e à vontade do povo. Acresce que, face a este texto socialista, óbvia e muito naturalmente, deve ser perguntado ao PS se, quando o PS foi executivo em Lisboa, as recomendações da Assembleia Municipal foram executadas e cumpridas pelo Executivo, pois afinal eram ordens e não recomendações. Se para o PS as recomendações das Assembleias Municipais pelo país fora são afinal ordens e não recomendações, que significa que os executivos do PS, do PCP e do PSD e do Chega devem ou não, legitimamente, ter ou não em consideração estas recomendações? Se é esta a visão pelo país, ou se isto é apenas a visão do PS Lisboa,
tendo em consideração a circunstância da derrota que novamente sofreram. Assim, gostaríamos também de perguntar se o PS irá apresentar no local próprio uma proposta de alteração legislativa na Assembleia da República, substituindo o instrumento jurídico das recomendações das Assembleias Municipais e das Assembleias de Freguesia, pois o mesmo também acontece com as recomendações da Assembleia de Freguesia, por deliberações vinculativas e mandatórias, que os executivos devem obrigatoriamente executar. O que aqui encontramos é o total absurdo do PS Lisboa, que por mais nada conseguir encontrar politicamente contra a Câmara Municipal de Lisboa, resolve inventar um estranho mundo municipal onde supostamente as Assembleias Municipais decidem por recomendações e onde executivos municipais são forçados a materializar essas supostas recomendações, mas que afinal, para o PS Lisboa, são ordens e não recomendações. Algo total e evidentemente contraditório. Algo total e evidentemente sem qualquer suporte jurídico ou lógico e sem qualquer eficácia política. Assim, por último, é mesmo muito claro para os membros de qualquer Assembleia Municipal por este país fora que este tipo de proposta do PS Lisboa espelha de forma muito evidente e de forma até muito gritante que o PS Lisboa está mesmo sem rumo e sem estratégia e que desta forma assim irá continuar muitos anos na oposição em Lisboa. Bem-ajam socialistas de Lisboa por tornarem mesmo tão evidente o desnorte do PS Lisboa. Bem-ajam socialistas de Lisboa por esta tão evidente falácia que nos permite expor a caricata situação do PS Lisboa. Bem-ajam socialistas de Lisboa por esta fantasia dos socialistas de Lisboa, porque outros concelhos assim não é. Bem-ajam socialistas de Lisboa por esta história da carochinha. Muito obrigado por nos fazerem sorrir. Muito obrigado.